Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pablo Arruda, professor de Direito Empresarial. Eu venho aqui hoje oferecer àqueles que me assistem uma dica sobre direito societário, mais precisamente sobre exclusão de sócio quando comete falta grave, colocando em risco a relação societária e a própria sociedade. O Código Civil prevê no artigo 1030 a exclusão judicial do sócio pelo cometimento de ato faltoso contra a sociedade. Nesse caso, o ato faltoso, segundo o STJ, é aquele que coloca em risco a própria sociedade, ou seja, a consecução do objeto social. Nos moldes do informativo 479, restou decidido que a mera quebra de affectio societatis, a mera ruptura do afeto societário, não é de per si causa suficiente para gerar a exclusão de sócio. Por isso, se um dos sócios se vê incomodado com a presença do outro, não poderá excluí-lo por si só pela mera incompatibilidade na relação pessoal, a vida com aquele sócio, mas simplesmente incomodado deve então deixar a sociedade exercendo o seu direito de retirada na forma do artigo 1029 do Código Civil. Entretanto, se o ato praticado pelo outro sócio é ato faltoso que coloca em risco a própria sociedade, pode então o sócio ser excluído. Aliás, essa exclusão, como dito no começo, é judicial e terá como legitimados ativos os demais sócios, reconhecidos por sua maioria participativa. Assim, se um sócio comete ato faltoso detendo 30% do capital, os demais sócios, que representam 70% do capital, decidem entre si, com base nesses 70%, se devem ou não ajuizar a ação de exclusão. Se a maioria dos demais sócios, computada a maioria pela participação, na forma do artigo 1010 do Código Civil, decidir pela exclusão, então eles, os sócios, legitimam-se no polo ativo para a propositura da ação. Essa ação corre pelo rito ordinário e não pelo procedimento especial dissolutório do CPC de 1939, que do ponto de vista da resolução da sociedade em relação a um sócio, dita dissolução parcial, só se opera no caso de retirada ou morte. E, portanto, não se aplica o procedimento especial previsto no artigo 668 do CPC de 1939, cuja aplicabilidade se manteve nos termos do CPC de 73, artigo 1218, mas não para exclusão. Além disso, o sócio excluído tem direito à apuração de haveres, na forma do artigo 1031, e essa apuração de haveres, caso não haja disposição própria no contrato social, leva em consideração, no caso de sociedade de natureza empresária, o fundo de empresa, o fundo de comércio, a mais-valia decorrente da organização dos bens do estabelecimento comercial. Entretanto, em se tratando de sociedade de natureza simples, natureza não empresarial, então a apuração de haveres deve ser realizada apenas com base no balanço patrimonial, como se espelhasse uma dissolução total da sociedade e a consequente liquidação total, uma vez que na sociedade simples a participação pessoal prepondera sobre a organização e, portanto, o valor agregado do sócio é maior do que o valor agregado dos bens. Por outro lado, é importante frisar também que o STJ já vem decidindo há algum tempo que é possível a exclusão de sócio em sociedade anônima, desde que 1. Ela seja de capital fechado e 2. Se observe nela a presença do affectio societatis, possibilitando, portanto, a ruptura dele. E nesse caso, normalmente isso se vislumbra nas sociedades anônimas de capital fechado de índole familiar. Não exclusivamente familiar, mas principalmente de índole familiar. Bom, essas são as dicas trazidas para vocês no que toca à exclusão de sócio na sociedade do tipo limitada. Mas antes de fechar a minha dica, eu aproveito para lembrar que, em se tratando de sociedade limitada, ainda é possível, excepcionalmente, a exclusão extrajudicial, na forma do artigo 1085. Só que, para essa exclusão, é preciso 1. A previsão no contrato social admitindo tal forma de exclusão. 2. Convocação específica com a indicação do ato faltoso imputado ao sócio. 3. Deliberação por maioria do capital social. E, nesse caso,
apenas o sócio minoritário poderia então ser excluído, uma vez que o exigido pelo 1085 é a maioria de todo o capital social. E o exigido pelo 1030, na exclusão judicial, é a deliberação e a vontade e a iniciativa processual da maioria dos demais sócios e, portanto, computando apenas os demais, afastando assim a participação do excluindo na hora de fazer o montante de maioria. Bom, são as minhas dicas de hoje. Vejo você na próxima dica. Um abraço, até logo.